Meus amigos, mais um jogo sob o comando do Dorival, que a gente tem que ver o Maicon jogando praticamente 90 minutos, né? Mais um jogo onde a gente tem que assistir o Maicon fazer as mesmas coisas, os mesmos toques para trás, os mesmos passes de lado, as mesmas falta de confiança, de produtividade, porque o Dorival ama o Maicon, né? O Dorival ele é apaixonado pelo futebol burocrático do Maicon e a gente novamente teve que ver o Maicon jogando aí 90 minutos, saindo em 3 minutos para acabar o jogo, tá? Mais um jogo sonolento do Corinthians, mais um jogo sem nenhuma emoção, sem nenhuma melhora, sem nenhuma expectativa de evolução, né? Um time completamente sem senso de urgência, né? Sem espírito de mata-mata, tá? Novamente vencendo o Novo Horizontino por 1-0, né? Lembrando que o Corinthians venceu esse mesmo Novo Horizontino, que já digo aqui, é um time organizado, é um time que sempre vem em evolução na Série B, batendo na trave 2 anos seguidos. Mas o Corinthians conseguiu vencer esse time com dois times alternativos na casa deles, né? O jogo do Paulista com um time totalmente reserva, com o terceiro time com jogadores da base jogando como titular. Vencemos por 1-0 com o gol do Alex Santana. Depois, no jogo da ida da Copa do Brasil, vencemos por 1-0 com o gol do Hector, com um time bastante mexido também, na estreia do Dorival. E novamente a gente vence por 1-0 o Novo Horizontino aqui. Então a gente pode dizer que o Novo Horizontino nunca fez frente ao Corinthians nos jogos. Talvez no primeiro jogo que eu falei, ele colocou o Corinthians nas cordas com defesa de pênalti do Hugo, por ser um time terceiro time do Corinthians naquela ocasião, mas o Corinthians venceu os 3 jogos, tá? Com times alternativos, a não ser hoje que foi o time titular, que dá para entender que é o time titular sem Memphis e sem Garro, tá? E o que me preocupa tá? Eu valorizo a classificação, estou feliz com a classificação, só que não dá pra gente não colocar em pauta a falta de evolução que esse time tem, a falta de criatividade, essa formação em linha do Dorival no meio de campo, que ela é horrível, tá? Ela é patética, é uma formação que não ajuda em absolutamente nada, você só acaba com o seu centroavante, tá? Essa formação onde você faz o Ranielli pisar diversas vezes na área e você vê que o Ranielli não tem esse caguete nenhum, ele não tem um caguete nenhum de fazer essa função. Você vê que o Ranieri não consegue finalizar, o Ranieri não tem caguete de girar, ele não tem caguete de dar um passe diferente. Ele sempre corre, 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 esquece da bola, ele corre, 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 sai pela de fundo, ele corre, corre, corre e toma a decisão errada. Porque não é a função dele. O Ranieri é um primeiro volante, tá? Mas por que o Ranieri faz essa função? Porque o Dorival não tira o Maicon do time. O Dorival ele vê o Maicon como um primeiro volante, o ideal para essa posição. Sendo que essa posição sempre foi do Ranieri. Mas o Dorival ele ama o Maicon. Ele não vai tirar o Maicon dessa função, tá? A não ser que o Maicon faça uma cagada muito grande que fique insustentável dele ser mantido no time. Caso isso não ocorra, e eu não quero que ocorra porque isso prejudicaria o Corinthians, o Dorival não vai tirar o Maicon. O Dorival não vai chegar um dia e falar assim, realmente o Maicon não tá funcionando, eu vou tirar ele. Não, porque o Dorival é desses caras aí, paizão, que gosta de querer recuperar o jogador. Tá? E vai colocar o Maicon até o final do seu ciclo no Corinthians. E eu volto a repetir, Dorival, já falei isso aqui nos últimos vídeos, nas últimas lives. O Maicon vai te ferrar, mano. O Maicon vai te ferrar. O Maicon não é para jogar no Corinthians. O Maicon não tem mais futebol para jogar no Corinthians. Ele não tem margem de melhora mais. O Maicon de 2017, 2018 acabou. Acabou. Sempre volto a repetir aqui. O único jogo bom do Maicon nesse retorno dele foi contra o Boca. Foi contra o Boca. Apenas aquele jogo. Em nenhum outro jogo o Maicon conseguiu desempenhar um futebol aceitável. Um jogo ok. Você não
não consegue lembrar de um jogo do Maicon, a não ser o jogo contra o Boca Juniors, em 2022, que foi no mínimo aceitável. Não tem outro jogo do Maicon, a não ser aquele que foi no mínimo aceitável, que foi no mínimo nota 7. Não tem. Não tem. Mas o Dorival prefere colocar o Ranieri numa função que ele não consegue exercer para não tirar o Maicon do time. Hoje eu tive que xingar o Ranieri muitas vezes por estar jogando na função errada. O Ranieri parece aqueles moleques de 13 anos jogando FIFA que fica apertando o botão de correr e não solta. Quantas vezes hoje o Ranieri passava da bola dentro da área? Quantas vezes o Ranieri tomava decisão errada saindo pela linha de fundo? Porque não é a função dele, ele é um cara para destruir, ele não é um cara para construir. Ele é um cara que destrói jogada. Vira e mexe, ele vai conseguir dar uma arrancada, mas não é a característica dele. Ele é um cara para destruir jogadas. Ele é um cara para marcar, para desarmar. Ele é um cara para destruir jogadas, não criar, não pisar dentro da área, não é a característica dele. Mas o Dorival colocou ele nessa função porque não tira o Maicon do time. Vocês perceberam? Ó, eu não sei se essa linha do meio de campo aí vai continuar. Eu creio que não. Quando o Memphis voltar, quando o Galo retornar, essa linha do meio de campo ridícula que o Dorival coloca no campo vai sair. Mas o Dorival colocou o Martinez no banco para manter o Maicon. Lembrando que o Ranieri só não jogou no sábado, no domingo contra o Santos porque estava voltando de lesão. Porque provavelmente ia ser o Ranieri no lugar do Martinez. O Martinez ia ser banco do Maicon. Porque o Maicon não sai do time. Então o Maicon fica e fica revezando entre Ranieri e Martinez. Esse é o revezamento deles. Do Dorival. Então, essa linha no meio de campo, ele abre o Coronado na ponta. Deixa o Bidon pelo meio. Não, abre o Bidon pelo meio. Deixa o Coronado trabalhar pelo meio. Aproxima o Coronado do Roberto. E eu tava vendo, não sei porque eu coloquei esse programa que acontece no Podpah, pós-jogo, o Souza falando mal do Coronado. Eu queria saber que jogo que o Souza viu, tá? Olha aqui que eu não sou um defensor do Coronado, eu não sou um cara que fica aqui que se esperneando pro Coronado jogar. Já falei aqui que o Coronado não deu certo no Corinthians, ainda não deu certo. Não sei se vai dar certo no Corinthians, tá? É um cara que quando a gente precisou dele, ele sempre estava no DM. Mas hoje o Coronado fez uma partida muito aceitável. Devido à proporção do jogo, devido à formação tática do Dorival e colocando ele na ponta, não deixando ele circular, deixando ele isolado numa ponta, ele fez uma partida ok. Sofreu faltas, conseguiu criar alguma chance. O primeiro lance do Ranieri dentro da área, o Coronado dá um passe para ele, ele vira, o Ranieri gira e toca errado e chuta errado. Por que não chutou de primeira? Foi um passe do Coronado. O Coronado conseguiu dribles que conseguia ir pra frente, mas ele estava isolado. Ele lá pro lado tinha que tabelar com o Maicon. Então, eu não sei que jogo o Souza viu, eu não sei se eu não sei como o Souza virou comentarista, eu não sei como é que o Souza tem lugar na TV, de fala na TV, não sei como é que o Souza virou um comunicador, tá? Só tá lá pra falar merda, só tá lá pra falar besteira, tá? É um cara que odeia o Corinthians, como todos da mídia odeiam o Corinthians. E agora resolveu, nesse jogo, pegar no pé de um jogador que pelo menos foi uma partida ok. Não foi brilhante, não foi o que a gente espera do Coronado, mas foi uma partida ok. Por que não fala que o Dorival colocou ele na ponta, pregado lá na ponta, sem ele poder fazer nada? Quando o Coronado ia bater um escanteio, que ele trocava de lado, eram os melhores momentos do Corinthians no primeiro tempo. Aquela blitz que o Corinthians fez no final do primeiro tempo, foi porque o Coronado bateu o escanteio e ficou no lado direito, circulando ali, fatiando a bola na área, criando chances de perigo, tabelando com quem estava ali, né? Mas, mesmo assim, pra mim, fez uma partida ok, tá? Mas essa formação em linha do Dorival, ela é muito inoperante, tá? Inoperante. Esse jogo pedia o Carrilho, que eu já vou falar do Carrilho nesse jogo, tá? Eu vou falar do Carrilho nesse jogo. Mas essa formação pediu o Carrilho. Porque o Carrilho tem mais qualidade que o Ranieri. Se for exercer essa função de pisar na área, o Carrilho tem muita mais qualidade que o Ranieri nessa função. Entendeu? Então, essa formação em linha não me agradou, tá?
Dois jogos seguidos já, porque ele colocou o Romero aberto como um extremo e o Romero como um extremo não funciona. O Romero como ponta não funciona. O Romero tem que jogar de dupla de ataque. Se o Romero for titular, quando o Memphis não puder jogar, ou o Yuri aberto, vice-versa, o Romero tem que jogar de segundo atacante. O Romero na ponta não dá, ele é inoperante, ele mata tudo ao contra-ataque, ele mata todo tipo de ataque, ele mata tudo. Ele erra domínio, ele erra passe, ele tem uma decisão errada, né? Então o Romero jogando nessa função não dá. Tem que colocar o Romero de segundo atacante, tá? Se colocar o Romero aberto, mano, não vai dar certo. Não vai dar certo. Ele não tem esse caguete, tá? Ele não tem mais 20 anos que ele corria, fazia uma fumaça. Não tem mais, o Romero tem 30 anos já, cara. O Romero já é um jogador mais velho. Eu não sei se já é, se a gente puder colocar como veterano, mas é um jogador mais velho. Você abriu o Romero na ponta, você é um a menos. Com todo respeito, é um a menos. Ele não consegue fazer um dois. Ele não tem mais a capacidade de ultrapassagem. Ele é precoce, ele se livra da bola. Quantas vezes o Romero a bola chega nele e já se livra dela pra não se comprometer? Porque sabe que ali não rende. Mas entra o treinador e sai o treinador e o Romero continua jogando de ponta. O Romero tem que jogar de segundo atacante. Faz um 4-4-2 básico, velho. Faz o 4-4-2 básico. Pra quem inventar uma linha no meio de campo que é só passe de lado, sem produtividade, não tem passe pra frente. E outra coisa, abre o Kaká. Tá jogando com o Félix Torres improvisado, tá? Abre o Kaká. Faz o Angileri avançar um pouco mais. Deixa o Félix Torres um pouco preso. Abre o Kaká. Deixa o Ramalho como líbero. Solta o Angileri para ter mais número na frente. Mas não, ficava com os três laterais, os três zagueiros aqui e o Angileri no meio da linha, avançando só um pouquinho. Não tinha essa liberdade. Não, abre o Kaká, faz o Kaká virar o terceiro zagueiro. Faz um terceiro zagueiro e terceiro zagueiro ali com com o Kaká, Félix Torres e Ramalhos. E deixa o Angileri avançar. Porque o Angileri é lateral, tem esse caguete de avançar, o Félix Torres não. Embora algumas vezes ele consiga sair um pouco, beleza. Mas na maioria do tempo você pode segurar o Félix Torres como um terceiro zagueiro e solta o Angileri. Enquanto o Félix Torres jogar improvisado, segura o Félix Torres numa linha de três zagueiros, solta o Angileri como um extremo. Para ele apoiar, para ele conseguir tabelar com o Ronaldo, com o Bidon, com quem tiver ali. Para ele ter condições de ir pro fundo e levantar a bola na área. Você vê raramente o Angileri indo pro fundo, porque não tem essa profundidade. Não tem como, porque ele fica preso, porque ele tem que voltar na cobertura. O Angileri sempre cruza na intermediária ali, na quina. Não, eu queria ver o Angileri levando pro fundo, uma tabela. Mas ele não tem essa chance por conta da formação. Solta mais então. Se for pra jogar nessa linha ridícula aí, e o Félix Torres improvisado ainda, enquanto não tiver Mateuzinho, segura o Félix Torres no terceiro zagueiro, abre o Kaká um pouco pra esquerda, deixa o Ramalho como líbero, faz o Félix Torres fazer o zagueiro da parte direita, deixa o Ramalho como líbero e solta o Angileri. Você pode deixar o Angileri mais solto, para participar um pouco mais do ataque. Mas, isso aí é o de menos. Tá? Isso é o de menos. A questão é, essa linha no meio de campo, o Maicon titular, tá? Um time que não consegue ter produtividade pra frente, a não ser o Coronado. Porque o Bidon só toca de lado, o Ranieri só toca de lado. Tá? A única jogada que o Bidon fez de qualidade, que ele dribla três caras dentro da área e invade, foi quando o Coronado foi bater o escanteio no lado direito e ele ficou ali pra tabelar naquele lado flutuando. Que aí o Bidon conseguiu fazer uma boa jogada. E foi uma das poucas vezes que o Angileri pisou na área como lateral ofensivo, que foi aquela finalização que gerou escanteio. Então essa formação não dá certo. Eu espero, eu quero muito isso, que essa formação seja, porque o Memphis ainda não tá, tá machucado, vai voltar contra o Atlético Mineiro provavelmente, e porque o Garra ainda não tá. Porque se essa linha continuar e ele abrir o Memphis na ponta esquerda, deixar ele como um extremo, como um ponta na esquerda, e aí você perde a dupla de ataque Memphis e Yuri, aí não dá, né? Aí não dá. Eu espero que essa formação do Dorival seja porque o Memphis ainda não tá.
e ele não confia numa dupla de ataque entre Romero e Yuri. E prefere colocar o Romero na ponta. Ou ele não confia no Thales para fazer uma dupla de Thales e Yuri. Ou Hector e Yuri, não sei. E espero que essa formação em linha no meio de campo seja porque o Memphis não está disponível. Porque se o Memphis estiver disponível e ele colocar o Memphis aberto na esquerda como um extremo, aí é papo de você cobrar o Dorival. Porque a gente reclamava do Ramon que ele prendia o Memphis na esquerda. Aí troca. Porque a gente cobrava isso do Ramon porque o Memphis e o Yuri fazem uma boa dupla. Os gols do Yuri saem muito quando o Memphis está em campo. E vice-versa. E vice-versa. Então, tomara que quando o Memphis retornar, a formação de 4-4-2 volte com o Yuri fazendo dupla com o Memphis. Tá? Com o Carrilho aberto, com o Bidon e com o Martinez e o Ranieri fazendo a contenção, com o Carrilho aberto, com o Garro e o Coronado na ponta do losango. Tá? Então, eu espero realmente que aconteça isso. Beleza? Segundo tempo, também muito burocrático. O Dorival não mexe. O Dorival só vai colocar a partir dos 20 minutos o Carrilho e o Thales. Falando do Carrilho, o Carrilho entrou num sono hoje, hein? O Carrilho não foi nenhuma vez pra frente, não foi nenhuma vez pra dentro dos caras. Tocando a bola pra trás, tem uma hora que o Carrilho podia acelerar. Ele tava meio moroso, né? Não sei o que aconteceu, não sei se estava mal fisicamente, total de jogo. Mas o Carrilho entrou numa preguicinha hoje que me irritou um pouco, mas nada demais, tá? Mas eu achei estranho o comportamento do Carrilho em campo quando ele entrou, tá? Essa morosidade, essa lentidão, esse passo para trás, essa falta de ir para frente, de ir para cima, não me agradou no Carrilho quando ele entrou, tá? Não me agradou mesmo. Tava muito sem vontade, parece, de jogar aquele jogo. Então o Marquinhos entrou com mais vontade, o Thales também. O Thales que deu assistência pro Yuri, vamos falar aqui, tá? E aí entra o... Eu não lembro quem entra, velho. Esse jogo foi tão ruim, cara. Esse jogo foi tão horroroso. Entra o Thales, entra o Carrilho, sai o Romero e sai o Bidon. Antes de sair o Bidon dá uma finalização pra fora. Entra o Charles no finalzinho. Faltou. Entrou 3 só. Mano, entrou o Martinez também, né? Martinez entra no lugar do Coronado, né? Faltou uma substituição pro Dorival. Entrou Charles, entrou no final do jogo, entrou o Martinez no lugar do Coronado, entrou o Thales e o Carrilho, né? O jogo continuou a mesma coisa. O Novo Horizontino não fazia perigo também, não fazia... fazia pressão, mas não colocava o Corinthians na parede. O Hugo não fez nenhuma defesa no jogo inteiro. A não ser aquela lá que o juiz deu até tiro de meta, mas o Hugo fez uma boa defesa numa hesitação do Angeleri com medo de fazer o pênalti. Então o Nordestino não pressionou o Corinthians para valer. Foram só pressão, a bola passava por todo mundo, não teve nenhuma chance clara. O Nordestino em nenhum momento chegou perto de empatar o jogo ali no agregado, né? Então foi um jogo horroroso. Tinha lances, momentos do jogo que a bola ia pra cá, ia pra lá, os caras davam na orelha dela e cabeceava pra fora e furava. Nossa senhora! Que coisa horrorosa esse jogo, cara. Foi horroroso. Tá me dando sono só de fazer o pós-jogo. Tá? Foi um jogo horroroso. Realmente. E aí no último minuto de jogo, praticamente, o Hugo bate tiro de meta. O Roberto tenta fazer a casquinha, mas a bola bate nele, sobe. Né? Aí o Martinez ganha. Que acha o Félix Torres. O Félix Torres acha o Thales dá um tapa rápido, bem no ponto futuro pro Yuri. O Yuri sai na cara do gol, corta o zagueiro. Baixa de canhota, caindo no cantinho. Um belo gol do Roberto. 45 gols dele na Neoquímica Arena. E vou falar um pouquinho sobre o que eu falei na live ontem, tá? E já vou falar nesse vídeo aqui. Boa parte da torcida do Corinthians pegou um ranço do Roberto desde 2023. Aquele ano muito ruim dele, né? E o começo de 24 também, que não foi bom. Pegaram esse. E muita gente não perdeu esse bode, não perdeu esse ranço do Yuri desde dessa fase que ele estava, tá? E isso faz com que qualquer jogo que o Yuri perca um gol ou perca alguns gols, a galera despeja ódio, despeja hate em cima do Yuri. O Yuri do 23 voltou. O Yuri voltou com aquela fase ruim.
E sempre é uns caras mais velhos, umas pessoas mais velhas, né, umas pessoas mais experientes que tem esse pensamento sobre o Yuri Alberto, tá? Um recado, tá? O Yuri Alberto não é um jogador extra classe. Ele não é um jogador nota 9, nota 10. Ele não é um jogador nível Ronaldo Fenômeno, nível Guerreiro, nível Liedson, nível Jô na boa fase, no auge do Jô. Ele não é esse jogador, tá? Isso aqui eu estou citando os centroavantes que jogaram no Corinthians, tá? Ele não é esse jogador, ele não é um Luizão, entendeu? Ele não é esse jogador. O Yuri Alberto, ele vai errar muitos gols, porque o Yuri Alberto não é um centroavante extra classe. Ele não é um jogador nota 10. Então, o Yuri vai ter chance que ele vai perder, que provavelmente são lances fáceis, são gols fáceis. De 5 chances, o Yuri vai colocar para dentro 2. Vai perder 3. Vai fazer 3, vai perder 2. É isso. A galera cobra o Yuri como se o Yuri fosse um centroavante extra classe. Ele não é um centroavante extra classe. Ele é um jogador bom. Ele é um ótimo jogador. Ele é um centroavante nota 7. Se forçar um pouquinho, a gente pode colocar um nota 8 pro nível do Brasil, pro nível atual do futebol brasileiro. Então a galera cobra o Yuri, a galera tem uma coisa com o Yuri como se o Yuri fosse um extra classe. E cobram ele como se ele fosse um jogador genial. De 10 bolas, ele vai colocar 10 pra dentro. Não é assim, gente. Entendam a realidade do Yuri. O Yuri é um jogador bom, um ótimo jogador, que de 5 bolas, ele vai colocar 2 pra dentro. Vai colocar 3 pra dentro, vai perder 2 gols fáceis. Ele não é um guerreiro, ele não é um Ronaldo, ele não é o Lietz, ele não é o Luizão. Mas é um cara que nunca abandonou o Corinthians na fase ruim. É um cara que nunca se escondeu. Até quando podia se esconder para se preservar, ele nunca se escondeu. Sempre deu a cara a tapa. Foi humilhado em rede nacional por gente agora que puxa o saco dele para fazer média. Você lembra do programa que humilhava o Yuri Alberto sempre? Donos da bola. E aí ele vai no programa do Neto e ele chora e o Neto vai querer abraçar ele. Um amigo da onça. Mas passou o ano inteiro de 23 humilhando o Yuri Alberto e o início de 24 também. Aí quer dar uma de bom moço para fazer média, para ser o bonzinho da história. A galera tem que entender que o Yuri Alberto não é um extra classe, mas ele é o artilheiro do ano no Brasil hoje, atualmente é o artilheiro do Brasil no ano. Foi o artilheiro do Brasil no passado, artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Neoquímica Arena, artilheiro do Corinthians no século com 70 gols. 70 gols o Yuri Alberto tem no século pelo Corinthians. Mas ele vai perder gols. Ele vai perder gols porque ele não é um centroavante extra classe. E tá tudo bem. Só que essa galera de 2023, que não esquece 2023, que não esquece essa fase ruim que o Yuri Alberto teve, não esquece isso, pegou esse ranço e tá grudado esse ranço, esse bode pelo Yuri. Não esquece isso. Eles não esquecem essa fase ruim. E toda vez que o Yuri perde um gol, é cacete no Yuri. Você pode cobrar, você tem que cobrar o jogador. Pô, Yuri, cara, bota a bola pra dentro, faz o gol. Não pode perder esse gol. Beleza, mas a galera despeja um ódio, um ranço no Yuri, como se qualquer gol que ele perdesse, que ele perder, vai ser a fase voltando ruim de novo. Perder gol é normal. Como eu falei, o Yuri Alberto não é um jogador de nota 10. Ele é um jogador nota 7. Se forçar um pouquinho, é um jogador nota 8 pro nível do Brasil, pro nível do futebol hoje. Entendam isso, por favor. Não tô querendo colocar esse pensamento, forçar na cabeça de vocês. Concordem comigo ou não, mas é o que eu penso sobre o Roberto. É o que eu penso, tá? A galera de 2023 não esquece de 2023. Tem galera que não esquece. Tem galera que não esquece. Mas é o cara que fez o gol do título do Campeonato Paulista esse ano, tá? É o cara que foi uma das principais chaves para aquela remontada no Brasileiro do ano passado. Do Paulista esse ano. Com gol em semifinal, com gol em final. Meteu o gol hoje,
Meteu 3 gols no Inter, meteu gol no Santos toda hora. Porra. Aí um jogo ele perde o gol. Porra, é um esculacho no cara em rede social. Vamos ter um pouquinho de senso. Não é todo jogo que o Roberto vai fazer um gol que ele fez hoje. Vai ter vezes que ele vai baixar a cabeça e vai chutar, vai errar o chute, vai bater na trave, vai chutar fora. Como eu falei, o Roberto não é um jogador extra classe. Simples assim. Ele é um ótimo jogador. Mas ele não é um jogador que sempre vai colocar a bola pra dentro. E tá tudo certo. Só que tem gente que não entende isso. Tá? É... vamos pra nota individual de cada um aqui. Hugo Souza não trabalhou no jogo, nota 8. Félix Torres, mais uma boa partida dele na lateral. Ok, decente. Vou deixar ele com nota 8. André Ramalho e Kaká não comprometeram, nota 7 para os dois. O Ramalho, ele tem uma boa saída, mas tem hora que força muito essa saída. Hoje errou umas duas, mas não prometeu. Falei para ele que pelo menos, falei ontem em live, pelo menos ele tem personalidade para sair pro jogo, né? Que nem o Michael que se esconde. Angileri, uma boa partida, nota 8. Fiquei preocupado com ele ter torcido o tornozelo, mas graças a Deus não foi nada grave. Michael, nota 5. Não vou dar nota vermelha pra ninguém hoje porque ganhamos o jogo, tá? Então vocês sabem que esse é meu parâmetro. Quando a gente ganha, eu evito a nota vermelha para os jogadores. Mas pro Michael mereceu um 0 hoje. Eu vou deixar ele com nota 5. Raniel, nota 6. Bidon, nota 6. Burocrático, como sempre. Coronado, vou deixar ele com nota 7. Participativo. Romero, nota 5. O Yuri, nota 8. A chance que teve ele fez. Os que entraram, Carrilho, nota 5. Martins, nota 5. Charles, não vou deixar sem nota. Thales, pela assistência, vou dar nota 7. E eu acho que é isso, né? Tá? Carrilho, Thales, Charles e Martins. Tá? Pro Dorival, nota 6. Tá? Pela escalação aí, nota 5. Pela 6 pela vitória. Pela escalação, perde um ponto, nota 5. Tá? É isso. Sexta-feira tem pré-jogo do jogo contra o Atlético Mineiro. E sabadão a gente tá de volta aí. Beleza? Jogo difícil lá em BH, lá na Arena MRV. Beleza? Deixa um like, se inscreva no canal, ativa o sininho que é muito importante e compartilhem com os amigos para fazer a nossa família crescer ainda mais aqui no canal Tu És Orgulho. Beleza? Vamos tentar chegar aí a 1.400 inscritos e até o final do ano tentar aí chegar a 2.000 inscritos. Beleza? É isso. O jogo acaba, mas a Fiel não descansa. Vai, Corinthians!